Bom, segundo exemplo, né, de forças que dependem somente do tempo, bom, eu tenho uma massa, né, uma partícula de massa m, que está sujeita a uma força do tipo F de t, que é igual a F0 seno ao quadrado de ômega t. De novo, né, a amplitude da força multiplicado por uma função que oscila com ômega t, ok? A diferença aqui é que agora eu tenho um seno ao quadrado, ok? Então, só olhando, né, para esse seno, a gente sabe que ele não, esta amplitude, né, ou esse seno que deveria oscilar de -1 a 1, agora vai oscilar em módulo, né, ou ao quadrado, de 0 até 1. Então, a força vai sempre oscilar entre 0 e até F0. No caso anterior, a força oscilava de um menos F0 até um mais F0. Ok? Então, a primeira coisa que ele pede é para interpretar esta força dando uma ideia de como que seriam os gráficos para a velocidade e o deslocamento, ok? Pensando em alguns períodos de oscilação. Então, como eu disse, né, inicialmente, o seno ao quadrado, em vez de inverter, né, para cada oscilação, ele vai simplesmente oscilar do lado da parte positiva da f de t. Então ele vai multiplicar sempre a amplitude por um valor que varia de 0 até 1, dando um máximo aqui. Então, conforme ele evolui no tempo, o comportamento da força é essa, ou seja, a força em alguns momentos é máxima, em alguns momentos é zero, mas ela fica oscilando entre esses dois valores, ok? Bom, se a partícula parte da origem, né, isso ajuda um pouco a nossa interpretação. Se ela partisse da origem e com velocidade inicial igual a zero, isso também ajuda a nossa análise, ok? Bom, então essa condição é importante. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma massa parada. Em uma direção, por exemplo, na direção positiva de x, ela recebe uma força, ok? Se essa força não assume valores negativos, significa que essa partícula vai começar um movimento, né, no sentido positivo de x e vai seguir o movimento conforme a força aplicada. Então, a gente pode afirmar, sem fazer gráfico nenhum, que tanto a velocidade quanto a posição não vai inverter em nenhum momento. Ou seja, a velocidade até pode, né, se inverter, mas a posição sempre vai estar na direção crescente de x, ok? Não sei se ficou claro, mas analisando a gente vai ver, ok? Bom, a gente já disse lá no início que para seno de ômega t, a força para seno de ômega t igual a zero significa que a força alcançou, né, o valor mínimo possível, que é igual a zero, e depois volta a crescer e assim por diante. Então, a velocidade ela deve ter um comportamento mais ou menos assim, ok? A velocidade vai crescer, eu aplico a força na partícula, então ele está deslocando a partícula e aumentando a velocidade, ok? Então, a velocidade ela deve ser uma função oscilatória e crescente, ok? No sentido que ela não vai assumir valores negativos quando ao variar de ômega t, ok? Como, né, ficou sublinhado, né, o fato da força estar aplicada em uma certa direção e não inverter seu sinal em nenhum momento, significa que a velocidade também não vai ter um zero, nem a velocidade nem a posição, ok? Então a gente espera que a função horária
né, descreva um movimento semelhante. Ela vai se afastar, ou seja, ela vai evoluir no tempo, ok? De forma oscilante, mas sem, né, sempre se afastando da origem no sentido positivo da função. Ok? Então, para uma ideia, né, dos gráficos da velocidade e dos deslocamentos são esses daqui. A gente vai verificar se a solução para esse problema realmente nos leva a resultados parecidos. Ok? Então, a pergunta, a letra B, a segunda questão, pergunta para a gente achar V e x de t e comparar o que a gente fez de suposição para os gráficos da velocidade e do deslocamento, ok? Bom, vamos lá então. Então, mesma ideia do exemplo anterior. Nós vamos escrever, considerando massa constante, m dv dt, que é igual à força. A força é F0 seno ao quadrado de ômega t, ok? Então, do lado de cá, passando o dt para lá, eu vou ter a integral de 0 a v, considerando que v0 é 0, de dv, e do lado de cá, f0 sobre m, integral de 0 a t, de seno ao quadrado de ômega t, dt', ok? Bom, essa integral, quando tem o seno ou cosseno ao quadrado, é interessante a gente lembrar da propriedade que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 e sugerir trocar o argumento ao quadrado por um argumento que não seja ao quadrado, ok? Daí a integral se divide em mais partes, mas fica mais simples de ser resolvido. Então eu vou trocar a integral de 0 a t de seno ao quadrado de ômega t dt por 1 menos cosseno de 2 ômega t sobre 2, ok? A integral continua da mesma forma. Então agora eu tenho uma integral de meio de 0 a t em dt, que vai ser t aplicado nos limites, menos 1 meio da integral de 0 a t de cosseno de 2 ômega t dt, ok? Bom, o resultado da primeira é simples, o resultado da segunda também não é muito diferente, né? Se eu derivar o seno, eu obtenho cosseno, mas tem um argumento que vai aparecer na derivação, que é 2 ômega. Então, eu coloco ele no denominador para garantir que o resultado não apareça ali. Então, eu tenho seno de 2 ômega t aplicado de 0 a t. Né? Como resultado, então, eu vou ter, continua o meio de t mais 1 meio de seno de 2 ômega t sobre 2 ômega aplicado em t, menos a parte aplicada em zero. A parte aplicada em zero dá zero, então sobra como resultado, né, a integral 1 meio de t menos seno de 2 ômega t dividido por 2 ômega. Voltando na expressão, que essa parte foi só da integral, então eu tenho que a velocidade é igual a f0 sobre m, que multiplica t sobre 2 menos seno ao quadrado de ômega t, dividido por 4 ômega, ok? Veja que esse 2 multiplica ali. Bom, já começa a ter uma cara parecida do que a gente intuía. Uma parte oscilante e uma parte que faz com que ela cresça linearmente, ok? Bom, a função horária é obtida da mesma forma, ok? V de t é dx dt, vou passar o dt para lá, deixa eu abrir tudo aqui, vou passar o dt para lá, então vai ser a integral de 0 até x em dx, mais essas outras duas integrais no tempo, ok? Bom, agora a primeira integral é de 0 a t t' dt e a segunda é integral de 0 a t de seno de 2 ômega t. Essa já tem uma cara mais simples de ser resolvida, ok? A primeira parte aparece um t quadrado sobre 2, ok? Aplicado em t é t quadrado sobre 2 e aplicado em 0 é 0. Então sobra só t quadrado sobre 2, menos 1 sobre 2 ômega, menos o resultado da integral.
cosseno de 2 ômega t, a derivada do argumento embaixo, e o sinal negativo, que agora a derivada do cosseno é menos seno, certo? Integrado de 0 a t. Como resultado, eu vou ter menos cosseno de 2 ômega t, dividido por 2 ômega, mais 1 meio de 1 sobre ômega. Ok? Então, quando aplicado em zero, sobra só o 1. Ok? Então, como resultado final, eu vou ter x de t é igual a v0, f0 sobre m, que multiplica t quadrado sobre 4, mais cosseno de 2 ômega t sobre 8 ômega ao quadrado, menos 1 sobre 8 ômega ao quadrado. Ok? Então, a função horária agora tem essa cara diferente. E a gente pode pensar da mesma forma. Ela tem uma parte oscilante, positiva, tem uma evolução ao quadrado no tempo e tem um termo que subtrai dessas duas quantidades. Ok? Se eu pegar e fazer o gráfico dessas expressões, eu vou ter que a velocidade tinha uma parte oscilando em seno, ok? O sinal negativo vai determinar se ela começa para cima ou para baixo. E uma parte que evoluía em t, ou melhor, com t sobre 2. Então, se eu somar essas duas curvas, eu vou ter como resultado essa curva aqui. Então, a evolução da velocidade vai ser desta forma, ok? Ela vai crescendo, ok? E crescendo, oscilando do jeito que a gente previu anteriormente, ok? Bom, o gráfico do deslocamento, ele pode ser imaginado de forma semelhante. Bom, se eu pegar um programa e fazer um gráfico, eu vou ter o comportamento exato dessa função, mas a gente pode fazer algumas sugestões. Eu poderia, por exemplo, fatorar esse 8 ômega aqui, passar ele para o lado de fora, aqui pareceria ele aqui, então seria alguma coisa multiplicando t quadrado, mais cosseno de 2 ômega t menos 1. Ok? Então, agora eu vou ter também uma função que faz com que a posição oscile, mais uma contribuição em t, mas agora é um t quadrado, ou seja, ele vai oscilar, mas o t vai fazer com que ele oscile rapidamente, ok? Ele evolua mais rapidamente, em vez de evoluir linearmente com t, ele vai com t quadrado, menos uma constante, ou seja, o gráfico vai começar simplesmente deslocado de uma posição menos 1, aqui, considerando essa fatoração que eu falei. Então, sem fazer o gráfico, a gente intui que também o comportamento do deslocamento é do jeito que a gente imaginou. Ele vai começar oscilando, só que a oscilação vai crescer rapidamente porque tem um fator t quadrado aqui, somando ao comportamento da curva, ok? Bom, esse é o segundo exemplo das forças que dependem do tempo, ok?